Em uma sessão marcada por protestos de lideranças indígenas, os parlamentares elegeram os dirigentes que vão conduzir os trabalhos da comissão especial criada para analisar a PEC 215. Vamos a Brasília saber os detalhes com Gabriela Lafetá. Bom dia, Gabriela. Olá, bom dia a todos. Essa proposta de emenda à Constituição é a que trata da demarcação de terras indígenas. O assunto tem gerado bastante polêmica entre parlamentares, governo federal e entidades que representam os índios. A comissão especial vai analisar a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Congresso Nacional a autonomia para homologar terras indígenas. Hoje, essa responsabilidade é do Poder Executivo representado pela FUNAI. Dentro do plenário, os índios acompanharam toda a movimentação de perto e protestaram. Os índios temem que a proposta, se aprovada, impeça a criação de novas áreas indígenas. Depois de gritarem palavras de ordem, deixaram o plenário cantando. Este índio da aldeia Maracanã afirma que a comissão representa um genocídio e garantiu: as lideranças não vão ficar de braços cruzados. A partir de agora nós estamos juntando os documentos e estamos montando uma comissão internacional para realmente chamar e constranger a diplomacia brasileira no exterior, porque nós estamos abandonados aqui, nós não sabemos mais a quem recorrer, o Ministério Público Federal está com o governo, a FUNAI está desmembrada e os poucos que restam estão com o governo, então realmente as políticas indígenas no país não é para indígena. O presidente da comissão, deputado Afonso Florencio, disse que não há como estimar um prazo para o término dos trabalhos, mas afirmou que é preciso ter cautela. Nós sabemos que é um tema bastante controverso, mas que nós temos que conduzir com a parcimônia necessária para encontrar a solução de interesse nacional. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se manifestou contrário à proposta. Ele afirma que a PEC é inconstitucional e fere o princípio da separação dos poderes previsto na Constituição. E disse mais que esse tipo de debate não contribui em nada na mediação dos conflitos. Pelo contrário, só vai acirrar os ânimos. E de olho nas eleições do ano que vem, deputados federais do Amazonas, licenciados do mandato, estão retornando à Câmara. A dança das cadeiras muda a composição da bancada do estado. A deputada Rebeca Garcia, do PP, foi a primeira a reassumir o mandato depois de quase um ano à frente da Secretaria de Governo do Amazonas. Com o retorno da parlamentar no mês passado, Luiz Fernando Nicolau, do PSD, deixou a vaga, mas só mudou de gabinete. Como é primeiro suplente da coligação que também elegeu Paulderney Avelino, do DEM, o deputado assumiu a vaga do parlamentar, que era ocupada pelo terceiro suplente da coligação, Plínio Valério, do PSDB. E a dança das cadeiras não para por aí. Paulderney Avelino, hoje secretário municipal de Educação, deve voltar à Câmara para participar das articulações do partido para as eleições de 2014. A mudança na composição da bancada aconteceu em um momento decisivo, a apresentação de emendas ao orçamento da União. Cada deputado tem direito a cerca de 15 milhões de reais em emendas. E o Ministério da Justiça lançou um portal que vai reunir informações sobre criminalidade de todos os estados do país. Também foi lançado um aplicativo para celular que vai possibilitar ao cidadão consultar de forma rápida a situação de veículos. Conhecido como Cheque Placa, o aplicativo permite a consulta a informações de veículos cadastrados no Departamento Nacional de Trânsito. Qualquer pessoa pode conferir pelo número da placa se um carro é roubado ou se teve a placa clonada. Em pouco mais de uma semana, foram realizados 17 mil downloads e os primeiros resultados já começam a aparecer. Já tivemos 2 veículos recuperados por meio do Cinesp Cidadão nesses 10 dias. Então, isso já é uma realidade. O Ministério da Justiça também está lançando um portal na internet que vai reunir dados e estatísticas de crimes de todos os estados. Até 2011, tudo o que se sabia sobre ocorrências de crimes no país era repassado pelo Sistema Único de Saúde. Mas depois de acordos com secretarias estaduais de segurança pública, o governo federal passou recentemente a colher dados registrados nas delegacias. O objetivo das novas ferramentas vai além da ampliação de possibilidades de o cidadão contribuir para o combate ao crime. O propósito maior é permitir a elaboração de estratégias mais eficientes que permitam aos órgãos de segurança pública reduzir a quantidade de ocorrências. Política de segurança pública
quando não se sabe onde ocorre o crime, não se sabe a circunstância em que eles se verificam, não se sabe a frequência com que ocorrem, não se sabe o seu crescimento ou o seu decréscimo, são políticas de segurança pública feitas aleatoriamente. O sistema deve ser abastecido por todas as unidades da federação e já existe até punição para o Estado que não colaborar. Com o apoio do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado, esboçamos uma lei em que os estados aderem voluntariamente, mas o estado que não aderir não recebe verbas de segurança pública. O Ministério da Justiça já adiantou que, pelo menos por enquanto, não é possível obter todas as informações necessárias sobre criminalidade, só quando todas as delegacias do país estiverem informatizadas. E uma última notícia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu reduzir as penas dos pilotos norte-americano Joseph Lepore e Jean Palladino, condenados pelo acidente entre o jato Legacy e o avião da Gol, que provocou a morte de 154 pessoas em 2006. A ministra Laurita Vaz reduziu as penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias para 2 anos e 4 meses de detenção em regime aberto. A ministra aceitou os argumentos da defesa de que as penas foram calculadas indevidamente, levando em conta 2 vezes o fato dos pilotos terem violado os deveres técnico-profissionais. Por hoje é só, a gente se vê amanhã. Obrigada, Gabriela, e até amanhã. A Assembleia Legislativa do Amazonas programou para hoje, às 5 horas da tarde, no auditório Belarmino Lins, a cerimônia de entrega da Medalha do Mérito Legislativo a várias personalidades dos diversos segmentos, oficiais, empresariais, religiosos, educacionais e jurídicos do Estado. E com apenas um voto contrário, a Lei Orçamentária da Capital Amazonense para 2014 e o Plano Plurianual foram votados na manhã desta quarta-feira na Câmara Municipal de Manaus. Em pauta desde o último dia 5, a lei orçamentária é elaborada pelo Poder Executivo, que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Em fase final de votação, as emendas foram votadas e aprovadas em plenário na Câmara Municipal de Manaus. Na verdade, foi uma discussão pacificada até aqui nas comissões, com a apresentação de emenda por parte de todos os vereadores. Vamos agora à votação favorável dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças. Votaremos o projeto, aprovando assim o orçamento para 2014. 333 propostas foram apresentadas à lei orçamentária e 26 ao planejamento de diretrizes para o quadriênio de 2014 a 2017, ressaltando ainda que um acordo foi firmado entre a Prefeitura e os 41 vereadores, que estabelece uma cota de até R$300 mil para cada vereador em suas emendas apresentadas ao orçamento, o que dá um total de R$12.300.000. 119 propostas foram aprovadas na lei orçamentária e 14 no plano plurianual, números considerados positivos pelo relator dos projetos. E como foi um processo novo, e como eu falei, inédito, surgiram várias dúvidas por parte dos vereadores. Então, desde o início, o que nós procuramos fazer foi esclarecer todos esses pontos que estavam envoltos em dúvidas, e trazer essa clareza. Algumas propostas passaram do valor estipulado e, para que fossem aprovadas, vereadores planejaram em conjunto. Os vereadores fizeram uma emenda conjunta que vai beneficiar a Zona Sul da cidade de Manaus. A gente vai reformar e ampliar o Centro Cultural Zulândio Pinheiro, uma área no Amarelinho que está há tempo de forma esquecida. Então eu acho que R$1,5 milhão numa emenda de 5 vereadores vai poder sim trazer uma obra contundente. 300 mil é muito pouco. Então a gente preferiu se juntar. Já o líder do Partido dos Trabalhadores votou contra a aprovação das emendas, por considerar baixo o valor disponibilizado para investir nos projetos para a cidade. Para discutir as prioridades em torno de R$4 bilhões que a Prefeitura terá para gastar no ano de 2014. E com esse mecanismo que a base do prefeito traz, na verdade você vai ficar discutindo R$300 mil
e vai deixar discussões importantes como saúde, educação, infraestrutura da cidade. As emendas aprovadas devem ser revisadas pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, para então ser sancionada e publicada no Diário Oficial do município até o dia 31 de dezembro. E após a Justiça Federal ter suspendido a licitação das obras do porto aqui de Manaus há poucos dias, uma série de discussões sobre os portos das cidades do Amazonas foram levantadas. Na tarde desta quarta-feira, uma audiência na Assembleia Legislativa do Estado debateu este assunto. Após a Justiça Federal ter suspendido a licitação das obras do Porto de Manaus, previstas ainda para este ano, a Assembleia Legislativa do Amazonas convocou audiência pública com órgãos ligados ao assunto, entre eles Marinha e DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Nós tivemos aí o anúncio por parte do governo federal da construção de N portos no Amazonas. Tem portos que foram entregues, tem portos que foram entregues e tiveram problemas, tem portos que foram mal projetados, e tem portos que ainda não foram entregues e já temos problema. Em todo o estado, 40 portos estão autorizados pela Marinha a entrar em operação. Desses 40, alguns já estão em fase de conclusão, como é o caso do Porto do São Raimundo, que deve ser entregue até o dia 14 deste mês. A situação do Porto Público de Manaus, no entanto, ainda depende de uma ação do DENIT para ser concluído até a Copa de 2014. Manaus é uma cidade que não tem porto, essa é a grande realidade. Nós dependemos de alguns portos numa situação não tão bem estruturada da iniciativa privada e que, inclusive, muitas vezes compromete, como já ocorreu, o polo industrial da Zona Franca de Manaus. As obras do porto foram atrasadas devido a diversas ações judiciais por conta de problemas com valores. A obra é orçada em 71 milhões de reais. Entre os vários serviços previstos estão a construção de 2 terminais, recuperação de pontes metálicas, das estruturas navais e reforma e ampliação de uma passarela. Preocupa, mesmo não sendo a competência da Marinha, a Marinha acompanha com atenção esse caso, porque tudo que envolve porto envolve segurança da navegação, que aí sim é responsabilidade da Marinha, que é muito interesse nosso que essas obras do porto comecem logo. E para acompanhar o andamento das obras da segunda etapa da Praia da Ponta Negra, o prefeito de Manaus realizou uma visita ao local. 95% da obra já estão concluídas e você confere os detalhes em mais uma matéria na série Expresso 2014. Em obras desde o início de 2012, a segunda etapa da Praia da Ponta Negra, um dos principais cartões postais da capital, chegou a 95% de conclusão. 180 operários trabalham para a entrega da reforma. A infraestrutura, a grama, a drenagem, tudo isso vai estar pronto ali. Serão 5 restaurantes nesta área. Ia ser mais, mas resolvemos reduzir, porque para evitar canibalismo, evitar concorrência, a gente quer que aqui se estabeleçam pessoas que prosperem e que, prosperando, possam ajudar Manaus a consolidar sua política de turismo. A segunda etapa deve ser entregue no dia 22 de dezembro. No primeiro momento, apenas o calçadão será liberado sem a praia por motivos de segurança. A estrutura conta com 3 quadras de vôlei de areia, um mirante, 5 restaurantes, além do espaço para skate que já foi liberado. Praia, esse ano não houve uma vazante grande o suficiente para poder fazer o trecho de praia, que você precisa, a praia só é possível fazer quando a água desce, e esse ano o Rio Negro desceu pouco. O local conta com a implantação do sistema de drenagem em 3 estações de tratamento de água e esgoto. Também com estações elevatórias que levam os dejetos para essas estações de tratamento. Essas estações, cada uma delas tem um emissário que depois leva as águas servidas, devidamente tratadas, diretamente para o Rio Negro, mas a uma distância de aproximadamente 100 metros da menor enchente.
Além da festa de entrega, uma programação já está sendo planejada para o Réveillon deste ano. A expectativa é receber 100 mil pessoas durante o evento. Estaremos antecipando agora a inauguração da Ponta Negra para o dia 22 de dezembro, um dia de faixa liberada, com 4 palcos em diferentes áreas da Ponta Negra. Um belo show de fogos de artifício também. E preparando também um Réveillon da nossa cidade. Em todos esses 2 eventos teremos o palco do samba, todas as tribos, todos os manauaras, segmentos culturais. Vamos ter 3 Réveillon, né? O de Educandos, o da Itaúba, né? E o daqui da Ponta Negra. Aqui está vindo, teremos muita gente, muita prata da casa trabalhando, nossa, vamos usar aqui o Diogo Nogueira vai vir aqui. Nós vamos ter aqui o Elias Moreira, vamos ter a Márcia Lobo, vamos ter a Karine Aguiar, vamos ter muita gente. O prefeito de Manaus também deu seu parecer sobre as publicações feitas por alguns jornais internacionais em relação à estrutura oferecida pela capital amazonense, por ser uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014. Segundo a FIFA, o terceiro destino preferido do pessoal é Manaus. E nós queremos, portanto, eu quero programar uma viagem minha à Inglaterra e pedir ajuda ao embaixador para organizar uma conferência de imprensa muito sólida para falar a ele de viva voz o que nós somos, mostrar os nossos dados positivos que vão começar a ser corrigidos a partir de agora, para nós podermos rebater isso. E você vai ver no próximo bloco, compras de fim de ano. O consumidor não deve comprometer mais do que 30% do salário. Na capital amazonense são 8h39. Nós voltamos já.